Nós vamos falar aqui do caso de Juruti. Então, os indicadores de Juruti, município de Juruti, 8.300 km². Nós estamos falando de uma população de 47 mil habitantes, sendo que há 6, 7 anos estava em 30 mil habitantes. Depois da instalação da mina de bauxita da Alcoa, essa população deu um salto. Nós estamos falando de um município que vive de agricultura de subsistência e pesca, comércio e serviços locais de pequena escala e demandas básicas de saúde, educação e emprego. Em que pese o nosso trabalho ter sido gerado pela instalação, pela chegada da Alcoa em Juruti, o caso que nós vamos discutir aqui, ele se aplica à grande parte a grande maioria dos municípios do Brasil. E, até por ter trabalhado em um deles, eu não tenho dúvida disso. Bom, a mina de bauxita, nós estamos falando de uma reserva de aproximadamente 700 milhões de toneladas métricas. Isso quer dizer que a Alcoa permanece no município por 70 a 100 anos, ou quem vier suceder na exploração da mina. A licença de instalação aconteceu em 2007. 9.500 homens chegaram no pico da fase de construção, numa cidade, no polo urbano, que tinha 10 mil habitantes. A cidade recebeu 9.500 homens, por isso, mais uma provocação para o próximo debate. As instalações compreendem porto, processamento e ferrovia, e o início da operação aconteceu em 2009. O trabalho da Fundação Getúlio Vargas, GVSES, nós fizemos uma proposta de modelo para o desenvolvimento local em 2006, que foi o Juruti Sustentável, e depois participamos da construção dos indicadores e primeira coleta dos dados de 2007 a 2009, e depois a segunda coleta e prática de leitura em julho de 2010 a dezembro de 2011. Bom, Juruti Sustentável, só um rápido panorama, quer dizer que foi o modelo que nós propusemos ali para aquela realidade. Nós estamos falando do oeste do Pará, onde a gente tem cidades pequenas, vivendo de agricultura, um capital natural muito grande e, principalmente, um capital social muito relevante também. E a nossa proposta para aquela região foi o desenvolvimento coletivo de uma agenda local. Nós sugerimos a Agenda 21, apoiada por 3 ferramentas. O Fórum, um espaço de articulação para a negociação e construção dessa agenda, um fundo de desenvolvimento sustentável para poder apoiar as atividades e tudo mais, e os indicadores de desenvolvimento para monitorar a implementação dessa agenda. Por várias razões, essa agenda até hoje não foi construída, e aí esses indicadores que deveriam ser construídos para monitorar uma agenda, nós tivemos que partir de uma parede em branco. E aí, quando eu falo de parede em branco, a gente normalmente usa página em branco, mas os comunitários, quando eles iam se referir ao nosso trabalho, falaram: vocês chegaram aqui há 2 anos com uma parede em branco. Perguntaram para nós o que nós gostaríamos de ter de informação, e agora vocês chegaram com a informação. Então, a gente começou o trabalho em Juruti com uma parede em branco, perguntando para as pessoas de lá, para os comunitários, representantes de secretaria, das instituições, o que é desenvolvimento para eles. E o que monitorar nesse desenvolvimento, e aí onde monitorar também, porque a gente fez todo um estudo do território de monitoramento desse trabalho. Bom, nos 2 processos que nós fizemos, quer dizer, nessas 2 etapas, nós tivemos mais de 600 representantes das instituições e comunidades de Juruti. Quando eu falei, Juruti tem hoje 47 mil habitantes, sendo que 2/3 estão no meio rural, distribuídos em 207 comunidades, e 1/3 fica no núcleo urbano. Então, nós fizemos uma série de reuniões, não só na sede do município, em Juruti, como ao longo de toda a extensão municipal, levando uma série de discussões, reflexões. Na primeira etapa, mais uma discussão de construção mesmo, o que eram essas informações que o jurutiense gostaria de ter, e depois praticando leitura e discussão. Bom, coleta de dados. Depois, uma vez construída a nossa plataforma de indicadores, nós passamos para a etapa de coleta de dados.
Hoje nós temos, na segunda edição, 166 informações do município, que estão nesses temas: perfil do município, educação, saúde, grupos sociais vulneráveis, segurança, cultura, esporte, lazer e turismo, participação social, socioeconomia, infraestrutura, meio ambiente, e tem mais as informações dentro desses temas do entorno. Então, nós temos um território de observação, de monitoramento, são alguns municípios do entorno que a gente acompanha também as transformações do desenvolvimento. Nós temos, a maioria das informações são de fontes locais, e que isso foi um grande desafio, e tem fontes regionais e nacionais também, o IBGE, DataSUS, as fontes clássicas. E das fontes locais, a gente tem não só a grande maioria da prefeitura, secretarias municipais e tudo mais, mas também de colônia de pesca, associação comercial, hospital, conselho tutelar. Então, teve toda uma mobilização na cidade. Então, por isso que o processo de construção e de pergunta, quer dizer, envolvimento das pessoas, primeiro, aquele trabalho fazia sentido para aquelas pessoas. E o que a gente foi ouvindo desde a fase preparatória que fazia muito sentido. Então, uma senhora, a dona Rosineide, falou assim: então, vocês vão contar a história do município. A gente vai ter a informação para poder conversar sobre ela. Porque hoje, minha filha, uns dizem que está bom, outros dizem que não está bom. E não fomos nós, da Fundação Getúlio Vargas, que fomos dizer se estava bom ou não. A gente levou a informação e provocou uma reflexão para que eles saibam ou digam se aquilo é bom, ou o caminho é aquele ou não que deve perseguir no município. Então, assim, fontes locais, de fato, foi um esforço bastante grande e é um grande desafio para a construção dos indicadores, mas eu não tenho dúvida que vale a pena. E alguns destaques da segunda edição, nós temos a sistematização das informações de vários temas, mas, em especial, segurança. Em 2008, quando nós perguntamos para as pessoas quais os temas mais importantes, um deles foi segurança, e a gente não tinha dados sistematizados na cidade. E aí era interessante, porque a gente chegava naqueles lugares, aquelas comunidades paradisíacas, para nós que somos de São Paulo, e aqueles comunitários diziam que segurança era um dos problemas que mais preocupava. Por quê? Com a chegada de mais recurso no município, a arrecadação municipal, o prefeito atendeu a um pedido das comunidades, que era a abertura de estradas. Juruti, como a maioria dos municípios amazônicos, ele não tem muita estrada, quer dizer, são longos e deslocamento por barco e tudo mais. E aí o prefeito atendeu a demanda dos munícipes, dos cidadãos, construiu estrada. Só que, junto com a estrada, foram também as pessoas para tomar banho no igarapé, para fazer... E aí o problema da segurança. E Juruti não tinha dados sistematizados. Para a segunda edição, quer dizer, quando Juruti viu o primeiro livro, viu o poder das informações, Guarda Municipal, Polícia Civil, Militar, etc., se reuniram, consolidaram dados e a gente conseguiu trazer boas informações para o segundo livro. Eu tenho uma série de exemplos para o pessoal que me conhece, e a Letícia, o Rica, que estão aqui, que já não se cansam de me ouvir falar do trabalho, mas os exemplos são muitos. Porque as pessoas batiam na nossa casa em Juruti para entregar dados, para poder discutir aquela informação, dada a relevância da discussão pública e tudo mais. O que a gente também avançou bastante, hoje nós conseguimos, nessa segunda edição, dados de 198 das 207 comunidades do município. Isso foi super legal, foi o envolvimento da prefeitura, aplicação de questionário. Eles chamaram para eles a responsabilidade. E um grande diferencial também do nosso primeiro trabalho para o segundo foi que, no primeiro, nós tivemos um papel muito importante na coleta de dados, com as instituições locais, mas a GV foi quem protagonizou a coleta de dados. Já na segunda edição, a gente facilitou o processo e eles se movimentaram para conseguir esses dados.